Repita comigo, pastor Jânio César. O improvável. Não é um tema muito bom, né, pastor? O improvável. Pastor Jânio César, o improvável. Ó, não é? Está escrito, viu? A história de Abraham Lincoln é muito interessante, pastor, e eu pensei no irmão. O Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Nasceu muito pobre e era trabalhador, seus pais eram trabalhadores rurais. A mãe morreu quando ele tinha 9 anos. E a vida do Abraham Lincoln foi uma vida de muitas tentativas. Ele tentou várias vezes, e a lista é grande de tentativas que esse homem fez para ser vereador, para ser deputado, para concorrer os cargos eletivos lá dos Estados Unidos, e sempre tendo as frustrações de derrota. E a primeira foi em 1823, quando tentou ser deputado estadual e foi derrotado sumariamente. Em 1834, ele conseguiu ser eleito, ou seja, de 10 anos, praticamente 11 anos depois, ele ficava tentando e só conseguiu 11 anos depois, 1823, depois em 1834, que ele conseguiu ser eleito deputado. Porém, esse homem não parou. Em 1860, esse homem foi eleito presidente dos Estados Unidos. E então ele poderia ter comemorado, pronto, sou presidente dos Estados Unidos. Porém, em 1961, começa a Guerra Civil nos Estados Unidos, Norte e Sul. E ficava inviável a governabilidade daquele país. Ele, hoje, é conhecido como um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Tem uma frase atribuída a ele. Eu digo atribuída porque às vezes se atribui uma frase a alguma pessoa e não é. Mas é atribuída a ele, e você pode consultar depois na internet, que diz assim: minha maior preocupação não é que você tenha fracassado, mas se você se acomodou ao fracasso. Minha maior preocupação não é que você tenha fracassado. Por que você fracassou? Porque você tentou. O grande problema é quando você se acomoda ao fracasso. Aquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim, não tem jeito mesmo, deixa quieto. E eu quero nesta manhã falar um pouco sobre esse homem improvável que nós temos aqui, que não é o Abraham Lincoln, mas que é pastor Jânio, homem improvável. E o texto que nós vamos usar, você vai poder mantê-lo, nós vamos usar alguns, mas é de Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, nós queremos usar esse versículo para dar base à nossa fala nesta manhã. Não quero usar o texto como pretexto, mas quero falar no texto. Mateus 10. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Tendo Jesus chamado os seus 12 o quê? Verso 2. O nome dos apóstolos são estes. Só até aí. Verso 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos. Verso 2. O nome dos apóstolos são estes. Você veja que mudou. Do verso 1 ao verso 2, houve uma promoção, pastora. No verso 1, eles são discípulos. Já no verso 2,
Jesus diz assim: ora, o nome dos apóstolos são estes. O primeiro versículo são alunos, aprendizes. Já no verso 2, são mestres. Antes de você ser mestre, você é aluno. Repita comigo: antes de eu ser mestre, eu sou aluno. Mais uma vez: antes de eu ser mestre, eu sou aluno. Pastor Jânio conviveu conosco aqui em Laranjeiras, foi encaminhado ao seminário e aqui trabalhou muito em várias áreas da igreja, me ajudando. Fazíamos aqui um culto das 7 horas da manhã e foi por conta dessa parceria de oração que nós começamos a orar pelas igrejas que estavam enfraquecidas. Aqui a gente ficava sabendo, tem uma igreja que está passando por dificuldade. Aí terminava o culto de oração, que era de 7 às 8. Nós ficávamos sozinhos aqui, de 8 às 9, orando pelas igrejas que estavam com problema. Conclusão, Deus passou a mandar as igrejas para a gente. Aí vamos parar de orar, pastor. Eu quero dizer para você que antes de você ser mestre, você é discípulo. Você precisa ser discípulo antes de você ser mestre, antes de você assumir uma função. E o aluno, ele vem antes do mestre. Antes de ser um líder, você é um liderado. Repita comigo: antes de eu ser líder, eu preciso ser liderado. Se eu não consigo ser liderado, como é que eu quero ser líder? Não tem condição. E no decorrer do capítulo, Jesus comissiona e autoriza eles a irem por cidade, às aldeias, para fazer a obra de Jesus, em nome de Jesus. Autorização da autoridade, pastor. Jesus autoriza, ide. Autorização da autoridade, repita. Você está indo na autorização, não é da sua cabeça. Uma igreja te comissionou, o Senhor tocou no coração de algumas pessoas, você foi levantado para isso. Não permita que o diabo fale ao contrário, porque antes de você ter essa autorização, você é comissionado, você é imbuído de uma autoridade vinda do coração de Deus ao teu coração. Porque no verso 1, discípulo, no verso 2, apóstolo. Antes de ser apóstolo, você é discípulo. Antes de ouvir de Jesus, o ide, é preciso ouvir de Jesus o quê? Vinde a mim. Vinde a mim. Às vezes eu quero ouvir de Jesus o ide, mas não quero ouvir de Jesus o vinde a mim. Se sujeite a mim. Aceite o meu senhorio, aceite as minhas orientações, aceite o meu pastoreio sobre sua vida. E ele chama homens ainda até no dia de hoje para fazer desses homens discípulos, homens que se coloquem aos seus pés, homem que se coloque diante dele. Esses homens no passado foram os apóstolos, os discípulos. Estes homens eram simples, haviam um currículo construído, mas se tornaram verdadeiros apóstolos, morreram degolados. Morreram degolados. Apóstolos que ao fio da espada foram crucificados, ao fio da espada negaram o nome de Jesus. Tem alguma informação, pastor? Ela trouxe alguma informação? Ainda não? A crucificação, irmãos, desses homens era algo terrível. Eles não negaram o nome de Jesus. E Deus escolheu esses homens, e esses homens, eles ouviram do Senhor Jesus uma palavra: vinde, bendito do meu Pai. Repita comigo. Repita comigo essa palavra: bendito. O que é bendito? Neide, eu quero ser bendito. Aí você vai falar bem, uma palavra bendito. Uma palavra
boa, bem dito, boa palavra, boa fala. Então a Bíblia diz: vinde bendito do meu Pai. Então quando Jesus diz: vinde bendito do meu Pai, venha aqueles que o Pai fala bem. Venha aqueles que o Pai, Ele consegue ver o coração, e Ele sabe que está pagando o preço. Talvez na igreja, talvez na família, eu sou criticado, eu estou dizendo, as pessoas olham para mim e dizem: não tem jeito, não tem como, não pode ser, é improvável. Mas Jesus olha para mim e diz assim: é provável. É fácil, eu posso fazer, eu posso agir, eu posso trabalhar. Irmãos, é interessante como Jesus, vindo aqui no mundo, Ele chamou homens que certamente o José não chamaria para estar ao seu lado. Pastor Heraldo, então, queria distância do Tomé. Eu quero ficar com o Tomé nada perto de mim, eu quero distância desse cobrador de impostos. Vai trabalhar lá para o Banco Central em outro lugar. Então, por que Jesus chama homens improváveis? Tomé, cobrador de impostos, funcionário público, trabalhava para quem? Para o governo que oprimia os judeus. O governo que estava assessorando os judeus, e eram os romanos. E ele trabalhava em Roma e era odiado pelos judeus. Jesus chama um camarada odiado. Você, meu irmão Fábio, não chamaria essa pessoa para trabalhar contigo. Eu preciso de pessoas que agreguem, que sejam simpáticos. Eu vou chamar cobrador de impostos, pessoas que são odiadas pelo povo? Estou fora, não chamaria. Mas Jesus chamou. Improvável. O improvável. Jesus escolheu essa pessoa que cobrava impostos. Jesus escolheu esse homem. Pastor Jânio. Pastor Jânio, houve uma revelação, escolheu Gláucia. E Gláucia houve outra revelação, aceitou. Ou seja, irmãos, o Senhor Deus, Ele escolheu pessoas que eram improváveis aos nossos olhos. O Mateus era compatriota, mas mesmo assim aplicava a lei de severidade, de ódio dos judeus. Ele era odiado pelos judeus. No versículo 22 de Mateus capítulo 10, diz: e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aí Jesus diz assim: mas fique tranquilo, que tem coisa boa. Aí eles: Jesus, o que é? Vocês serão perseguidos. Então, irmãos, homens improváveis com uma proposta improvável, e esses homens Jesus escolheu, e esses homens aceitaram. Está tudo errado. Como é que pode chamar homens improváveis com uma proposta improvável? Imagina se eu chamo o Roberto: vem trabalhar na igreja comigo. Aí Roberto: tá bom, pastor, eu vou conversar com Maria, com Júlio e com Pedro, para ver o que eles acham. Mas eles vão me perguntar quanto que eu vou ganhar. Eu: não, Roberto, não vai ganhar não, ao contrário, eu vou precisar que você todo mês dê aí uma ajuda. Aí imagina ele falando isso para Maria Francisca, né? Irmãos, Jesus estava dizendo assim: olha, vocês serão odiados, vocês sofrerão pelo meu nome. No texto que nós encontramos o nome dos apóstolos que Jesus escolheu, ele não desistiu daqueles que ele escolheu. João capítulo 17, Jesus afirma que não perdeu nenhum dos discípulos. Ele disse assim: não perdi nenhum, exceto aquele que se deixou ser contaminado por Satanás, exceto aquele que optou em trair-me, exceto aquele que optou em caminhada solo.
O verso 9 de João 17, Jesus disse assim: Senhor, guarda-os, para que sejam um, assim como eu sou um em ti. E Jesus ora, e Jesus chama Simão Pedro, Jesus chama André, irmão de Pedro, Jesus chama Tiago, o filho do trovão, Jesus chama João, o irmão do Tiago, Jesus chama Filipe, Jesus chama o Bartolomeu, que depois Natanael, Jesus chama Tomé, Jesus chama o Mateus, cobrador de impostos, o Tiago, filho do Alfeu, que é chamado na Bíblia o menor, Jesus chama Tadeu, Jesus chama Simão, o nacionalista, e Jesus chama Judas Iscariote, o traidor. Homens improváveis, que você não chamaria, que eu não chamaria. Irmãos, esse objetivo louco de ser aceito pela sociedade, de ter uma igreja, ter líderes que agrade a A ou a B, isso não está no coração de Deus. Deus continua chamando homens improváveis, pessoas que você olha e não vê graça nessa pessoa, olhando nós para ele, nada víamos para que a desejássemos. Mas Jesus diz assim: eu escolhi. Mateus capítulo 5, eu pedi a Emerson, me ajuda aí. Mateus 5, 11, 12. Observe a palavra de Jesus neste versículo. Eu vejo pessoas às vezes chegando nas igrejas porque estão sendo perseguidas. Isso já estava previsto, irmãos. Você não vem para cá para ser perseguido. O Tiago tem uma palavra tão forte, ele deu uma palavra tão forte aqui nos homens, no encontro dos homens que nós tivemos. Ele diz que a nossa sociedade hoje, nós temos homens com mimimi, homens que qualquer coisa estão sendo perseguidos. Perseguição, essa palavra, ela tem que ser guardada. Perseguição foram aqueles que foram ao fio da espada. Não é porque você fez besteira no trabalho, o seu patrão está contra você, estou sendo perseguido no trabalho. Não, é fruto de uma semeadura errada que você fez. E ele fez essa distinção. E pessoas dizem que estão sendo perseguidas, mas na realidade não estão sendo perseguidas, só estão colhendo o que plantaram. Essa é a diferença. Perseguição é quando você não tem nada que justifique aquele que você está sofrendo. Mateus capítulo 11, e verso 11 e o verso 12. Vamos lá? Toda a igreja. Então, pastor Jânio, o Senhor está dizendo para que você não seja vítima. Você optou no Evangelho. Então, nós não podemos sermos vítimas. As vítimas precisam de uma palavra para que levante. As vítimas precisam receber uma palavra de ânimo para prosseguir. Nós precisamos saber que o Senhor diz: olha, seja alegre quando você for perseguido, fique preocupado quando está tudo numa calmaria, mas se alegre quando você está sendo perseguido pelo meu nome. Não é semeadura errada, não. Alegrai-vos e exultai-vos, que é grande o vosso galardão do céu. Irmãos, eu vejo homens, eu vejo mulheres com essa palavra de perseguição. Não existe perseguição. O que existe muitas vezes é semeadura. A perseguição vai existir quando você está pagando o preço. Não tenha autopiedade. Ninguém gosta de mim. Não tenho credibilidade. Eu sou uma vítima. Eu estou sofrendo no meu trabalho. Em nome de Jesus, pare disso e se torne um gigante. O Senhor não chamou criança, o Senhor não chamou homens e mulheres que fiquem se auto-vitimando. O Senhor chamou homens e mulheres que estão dispostas a pagar o preço. Nesta manhã, eu quero convidar você a
prosseguir nesse evangelho. A Bíblia diz que Jesus fala com a mulher samaritana que muitos estavam adorando o que não conhecia, mas viria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, eu creio nessa palavra, eu creio que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Maria Madalena falou que muitos se calaram, mas Tomé foi corajoso. Tomé prosseguiu, um discípulo de Jesus que não parou, não deixou de continuar a falar do Evangelho. Tomé é conhecido como o homem que duvidou, mas observe só o que você encontra creditado a Tomé. João capítulo 20, verso 24 a 25. Você conhece um episódio lá de Tomé, o homem que duvidou. Mas se você ver na sua Bíblia, deixar marcado, João 20, 24 a 25, você vai ver algo muito interessante nesse texto. Só creio se eu tocar. Só creio se eu tocar. Só creio se eu ver. Irmãos, e aqueles que nem tocando? Nós criticamos o Tomé, que disse assim: se eu tocar, eu creio. E aqueles que estão na igreja, estão tocando e não creem. E aqueles que estão vendo o que Deus está fazendo e não creem. Nós criticamos o Tomé, que disse: olha, eu não estava, é improvável, eu só creio se eu tocar. Mas temos hoje pessoas que tocam, veem, tocam, ouvem, mesmo assim ainda não creem. Eu quero nesta manhã dizer para o pastor Jânio: pastor, você tem Tomé, você tem Tiago, o menor, você tem Pedro, que falava e às vezes era para se calar e se calava quando deveria falar. Você tem, o Pedro é muito interessante, tinha que se calar, ele falava, quando tinha que falar, ele se calava, e quando tinha que falar, ele se calava. Ele faria o que deveria fazer, era muito inconsequente, agressivo, impulsivo. Não tinha modo positivo, talvez. E a Bíblia diz que Jesus chamou esse homem. Augusto Cury, que a gente sempre cita, ele afirma que em uma das avaliações pessoais ou do currículo dos apóstolos, todos seriam reprovados. Augusto Cury diz que todos seriam reprovados. Só quem passaria? Judas. O currículo de Judas era maravilhoso. Era um homem maravilhoso. E Augusto Cury disse que todos os discípulos seriam reprovados, só Judas passaria. Deus falou para o profeta Samuel que o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Pastor Jânio, a escolha de Jesus continua sendo improvável, mas o Senhor te chamou. O Senhor te chamou. Aí quando você vê uma transição como essa, eu pedi para a congregação ficasse aqui, porque nós vemos uma transição como essa. Que transição é essa? Um dia Deus chamou esse homem e falou assim: assume o Morro Azul, a congregação. E ele esteve ali durante alguns aninhos. Você colocou no... E no trabalho no Morro Azul? Desde 2003? Desde 2003. Já é cidadão honorário do Morro Azul. Então, irmãos, o Senhor chamou o improvável. Aí agora tem uma transição. Qual é a transição? O Senhor está tirando esse homem, falando para ele assim: cuida de Auste, cuide de Gláucia.
Esteja em Austin, invista em Austin, não saia toda quinta-feira para cá, deixa a pastora Priscila se virar nos 30. A gente quer proteger Priscila, né? É o xodó da igreja, a queridinha da igreja, mas o Senhor está falando, não, deixa ela, deixa a pastora Priscila, é uma guerreira, ela é grande, ela é forte, ela é mulher de Deus, ela tem experiência com o Senhor, então nós precisamos permitir que a pastora Priscila cresça também, que a pastora Priscila seja, porque ela é improvável. Quem escolheria? Será que Maria de Deus escolheria Priscila para o Morro Azul? Não. Ela e Pedro falaram, pastor, o senhor está louco, vai chamar Priscila, nada. Não chamaria, mas o Senhor, Deus a chamou. O Senhor te chamou. Talvez improvável para suas companheiras, porque você antes estava aqui, e agora o Senhor está te chamando. O Senhor fez isso com Josué, pastora. O Senhor tirou Josué e do meio do grupo. Josué foi aquele que também estava lá entre os 12, que foi espiar a terra. Então Josué acompanhou o ministério de Moisés. Então esse homem é tirado do meio do grupo, e para ele equacionar o seu ministério foi difícil. Mas o Senhor, ele fez uma oração ao Senhor. Eu quero que o Deus que esteve com o meu líder também esteja comigo. Eu quero que esse Deus esteja comigo. Eu quero nessa manhã dizer para o pastor Jane, para a pastora Priscila, o evangelho é assim mesmo. Eu pastoreei a Pedra de Guaratiba e saía de minha filhinha Lília Cristina, eu levava ela no bebê conforto, muito pequenininha, sem carro, com dificuldade, e tive que sair ali daquela igreja, mas de uma maneira um pouco muito, primeiro ministério, com alguns equívocos da minha parte. Hoje eu faço uma boa avaliação disso, só que era muito jovem, 24 anos, 25 anos, então muito jovem ainda. E então aquilo houve uma marca muito grande no meu coração. E fiz bico, falei assim, eu não vou mais pastorear nada também, vou voltar para pescar, né? Mas o Senhor Deus me visitou, o Senhor Deus trabalhou no meu coração, e glória a Deus por isso. Por quê? Do Senhor é terra a sua plenitude, o mundo e o que neles habita. Eu quero nessa manhã dizer para vocês, eu quero dizer para a congregação, eu quero dizer para pastor Jânio, pastor, Deus ainda tem um projeto na sua vida. Deus ainda tem um projeto na sua vida, Gláucia. Deus tem um projeto, ambos uma só carne, por isso estão os dois aqui. Não é Jânio, vocês, uma só carne. Deus tem projeto na vida de vocês. E que projeto é esse? O projeto de aumentar o seu reino aqui na terra. É esse o projeto que Deus tem para vocês nessa noite. Pedi Jonatas, me ajuda aqui, Jonatas. Eu quero encerrar nessa manhã dizendo para você nessa noite, você é improvável, mas o Senhor te chamou. Você que está aqui nessa manhã, é improvável, mas Ele te amou. Você que está aqui nessa manhã, é improvável, mas Ele te ama.